Olá, meu irmão, minha irmã, nós temos a oportunidade de celebrar o sexto domingo do tempo comum. Daqui a 2 domingos nós encerramos esta primeira parte como este grande caminho pedagógico espiritual que fazemos com Jesus. Desde o domingo do batismo de Jesus, quando nós vemos a experiência da efusão do Espírito, o início da vida pública de Jesus, nós temos a oportunidade de a cada domingo ter caminhado e ter dado um passo no conhecimento de Jesus. Lá no segundo domingo nós vimos, acima de tudo, nas bodas de Caná, a revelação deste Jesus que celebra uma nova aliança conosco. No terceiro domingo, que vai nos fazer uma ponte com este sexto domingo, vimos Jesus revelando a grande identidade da sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, me enviou para anunciar a libertação do pobre, do oprimido, daqueles então que são os necessitados. No quarto domingo nós vimos a rejeição à pessoa de Jesus, quando o profeta não é bem recebido na sua terra, quando então expulsam Jesus e tentam jogá-lo no abismo para aniquilá-lo. Semana passada nós vimos a experiência da rede, do avançar para as águas mais profundas, quando então Jesus chama os 4 primeiros discípulos para participar da sua missão. E esse sexto domingo se caracteriza com uma ligação do quinto domingo para demonstrar o sentido das razões, das orientações para o discipulado. No texto do Evangelho, nós vamos ouvir a versão do sermão, das bem-aventuranças, no contexto da planilha, na versão de Lucas. Conhecemos basicamente a versão de Mateus. Mateus coloca Jesus no alto da montanha, associando então a experiência do recebimento da lei no Antigo Testamento, a experiência do alto do Calvário. Então Cristo que ali instaura e revela também a importância desse projeto. Lucas coloca Jesus no contexto da planície, ou seja, do dia a dia, da missão, da luta, do trabalho que então os discípulos deverão fazer, deverão realizar. Na primeira leitura nós temos também a grande experiência da confiança plena em Deus. O profeta convida-nos a fazer a comparação entre o que consiste confiar em Deus e o que consiste confiar na carne humana. Partindo desta realidade humana, ele traz as consequências dessa confiança. O profeta quer lembrar-nos da situação política que vivia na época, no contexto do rei Sedecias, que confiava muito mais nos pactos políticos do que na ação, na intervenção de Deus. Então, a segunda imagem que aparece na primeira leitura de hoje nos lembra da importância de sermos uma árvore. Eu costumo dizer que ser uma árvore é crescer para baixo e para cima, para baixo criando raízes e para cima dando frutos. Então, a confiança em Deus deve nos remeter a um crescimento. A confiança em Deus não significa simplesmente sentir-se livre de dificuldades e de tudo mais, mas a confiança em Deus significa um crescimento enquanto pessoa, um crescimento no exercício da nossa fé. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, nós já vimos um pouco semana passada o contexto do tema da ressurreição. O quanto a ressurreição para a comunidade de Corinto, ela é difícil de ser assumida. Compreendem até a ressurreição de Cristo, mas têm a dificuldade de associar a sua ressurreição, ou seja, a ressurreição das pessoas, com a ressurreição de Cristo. Então, é importante compreender que a segunda leitura quer dizer de crer na ressurreição de Cristo e crer na própria ressurreição. Se nós negamos a nossa ressurreição e afirmamos apenas a ressurreição de Cristo, nós reduzimos a nossa fé a um pequeno
um contexto de humanismo. Aí a gente voltaria na primeira leitura de hoje, na confiança apenas no homem. Então, olhar para a ressurreição de Cristo como uma manifestação do sucesso desse projeto. Ou seja, negar a nossa ressurreição seria também afirmar um fracasso de um projeto divino, porque o grande desejo de Deus é que todos participem da plenitude da vida, participando da realidade eterna. Então, olhar para a segunda leitura de hoje é entender a nossa ressurreição, que está associada à ressurreição de Cristo. Ele ressuscita e leva cada um de nós para participarmos desta realidade divina. No texto do Evangelho, como nós introduzimos, nós temos esta grande experiência das bem-aventuranças na planície, associado ao Evangelho de semana passada, quando então Jesus dizia: "E eu farei de vós pescadores de homens", nós vamos enxergar as exigências do discipulado. Nós temos ali duas figuras, né? A figura do pobre, a figura do rico. O pobre como aquele que vive o seu dia, mas com uma esperança de que a realidade mude, que ele possa viver um outro momento, né? Há um autor que vai dizer até que é uma esperança, uma realidade até escatológica relacionada ao fim dos tempos, à plenitude da vida, à conquista da eternidade. Então ele sofre, ele vive, mas ele tem um desejo, uma esperança de que um dia tudo isso vai desaparecer do seu contexto. Por isso nós temos as 4 bem-aventuranças apresentadas àqueles que sofrem, àqueles que têm dificuldades, àqueles que são excluídos, àqueles então que ficam à margem da sociedade. Do outro lado, nós temos os sinais de condenação ou de maldição aplicada à figura dos ricos. A grande diferença está que no pobre há uma esperança para a realidade, né, da salvação. E no rico, no contexto da época, há um desejo para viver o agora e a conquista da materialidade, né? Ou seja, o eixo central está não numa vida plena, mas está às vezes no coração do rico a grande esperança da materialidade, de conquistar tudo aqui. Enquanto para o pobre é fundamental conquistar a salvação, para o rico a grande preocupação pode ser exclusivamente a materialidade. É importante perceber que as bem-aventuranças, elas não são um sinal simplesmente de condenação ou de exclusão, mas que é um sinal de conversão, ou seja, há também aquele rico a possibilidade de mudar, de alcançar uma outra compreensão, outro estilo de vida. Então, que olhando para as leituras deste final de semana, desse sexto domingo, nós possamos compreender o que significa pescar homens associado ao Evangelho de semana passada. É justamente ajudar tantas pessoas a encontrar o seu caminho de bem-aventurança, ou seja, um caminho de alegria, de felicidade. E essa felicidade não está na materialidade, esta felicidade não está na confiança do outro ou na confiança puramente humana, mas a felicidade está nesta confiança em Deus, criando então essa raiz e produzindo os frutos, como o Salmo de hoje também vai nos ajudar. Então desejo a você que esta reflexão nos faça crescer na fé, nos faça acima de tudo alcançar uma plenitude de vida, fortalecendo dentro de nós os sinais da ressurreição, a nossa confiança em Deus, e que possamos então ser bem-aventurados e produzir a bem-aventurança na vida das pessoas. Obrigado e até semana que vem com a reflexão do 7º domingo. Que Deus te abençoe e participe efetivamente das celebrações hoje, uma participação ativa, consciente e frutuosa. Que Deus lhe abençoe e muita paz